O recente desenvolvimento de muitas ferramentas usando inteligência artificial ou IA invadiu a internet e chamou a atenção de muitos, incluindo profissionais, criadores de conteúdos na internet, escolas, instituições e organizações religiosas. Essa tecnologia está em desenvolvimento já há muitos anos e está chegando às mãos do público em geral com capacidades assustadoras. Por exemplo, o ChatGPT é a ferramenta que tem dado muito o que falar. É uma ferramenta que providencia uma conversa de maneira interativa ou de forma humana ou com linguagem humana ou contexto humano, resposta em texto humano. E essa é uma conversa que decorre há algum tempo, como nas artes, onde a IA ou inteligência artificial é usada para criar arte. E esse mesmo programa, ChatGPT, usa o GPT-3, do inglês Generative Pre-Training Transformer 3, e que produz texto semelhante ao humano após um comando gerado pelo utilizador, como abordamos acima. Mas, no entanto, isso traz desafios. Eu tive a experiência de utilizar o ChatGPT do inglês, ou ChatGPT, e fiquei surpreso com suas capacidades. Ao mesmo tempo, perplexo, e temia o que isso significava e a disrupção que poderia causar ou já está causando. Perceba que a possibilidade de se ser substituído por uma máquina ou nem mesmo entender o que essa tecnologia significa causa medos. E se a supervisão dessa tecnologia, de tal tecnologia, cair nas mãos erradas, coisas maquiavélicas poderiam acontecer. Embora o oposto seja também verdade, porque afinal de contas é apenas uma ferramenta. Eu pedi a esse mesmo aplicativo para escrever um artigo sobre muitos assuntos, incluindo religião, e o mesmo o fez. E eu fiquei impressionado o que a obra desse mesmo programa. Esse programa criou a peça e respondeu a quaisquer instruções adicionais. Não poderia apenas dar referências bibliográficas no momento em que eu usei, mas eu presumo, e com desenvolvimento tecnológico, que o mesmo poderá fazer no futuro. Você já pode ver o problema, certo? As escolas estão preocupadas com os alunos usarem essa mesma ferramenta para seus trabalhos. Eu era professor assistente ou assistente de pós-graduação em uma universidade e recentemente recebi um e-mail informando que os professores se reuniriam e discutiriam essa mesma ferramenta, os desafios que a mesma traz. Por outro lado, e com base também na mesma tecnologia, o aplicativo Figuras Históricas, ou do inglês Historical Figures, introduz uma conversa com pessoas, particularmente aquelas que afetaram a sociedade ou a história significantemente, uma conversa de uma forma conversacional. E claro, Jesus é uma das figuras que esse aplicativo contém. Eu não experimentei o aplicativo, mas isso traz preocupações para mim. E eu baseio muito da minha informação no artigo intitulado do inglês A Chatbot That Lets You Talk with Jesus and Hitler is the Latest Controversy in an AI Gold Rush. Ou traduzindo, um chatbot que permite falar com Jesus e Hitler é a mais recente controvérsia em uma corrida ou na corrida do ouro da inteligência artificial ou IA. Jesus, que está vivo como os cristãos acreditam, está sendo substituído pelo Jesus de inteligência artificial ou Jesus IA, como eu o nomeio? O que isso significa para o cristianismo e seus perigos potenciais?
Existe uma mudança de paradigma na forma como interagimos com Deus, Jesus e a Bíblia? Isso perpetuará uma visão do mundo e de Jesus sem espaço para interpretações alternativas? Esperamos iniciar uma conversa sobre algumas dessas questões. E a ideia é do conceito em torno desse aplicativo e do que poderá se desenvolver no futuro, o que ainda não é uma realidade, de acordo ao que eu entendo. O aplicativo que acabamos de mencionar, esse mesmo Figuras Históricas ou Historical Figures, foi desenvolvido para que você e eu pudéssemos conversar com figuras históricas, incluindo Jesus. Em outras palavras, você poderia conversar com Jesus e ter uma resposta imediata enquanto interage com esse mesmo aplicativo. Para ser justo com o desenvolvedor desse mesmo aplicativo, ele pretendia usá-lo ou pretende usá-lo para a educação. E algumas das ferramentas que eu tentei usar, que usam esse mesmo formato de linguagem humana, eles aconselham se ser um adulto, porque esses aplicativos, pelo menos os que eu experimentei, afirmam que inventam coisas. Então, precisa-se estar consciente dos perigos. Então, essas ferramentas, conforme relatado em muitos fóruns da internet, estão muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, confiantemente erradas, porque a informação é errônea que providenciam. O aplicativo Historical Figures, ou Figuras Históricas, levanta preocupações para mim. E aqui está alguma das razões. A primeira é que Jesus é mais do que uma figura histórica. De acordo com os cristãos, e eu sou um deles, ele está vivo e podemos conversar com ele através de oração, leitura das escrituras sagradas, através da meditação, para mencionar apenas alguns. A Bíblia, por exemplo, diz em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 a 2, que Deus falou nos velhos tempos através dos profetas, mas hoje em dia, através de Jesus. E Ele ainda está falando conosco, de qualquer forma ou da forma que Ele escolher o fazer. Pode-se objetar que AI, ou a inteligência artificial, pode ser um desses meios que Jesus usa para se comunicar. Bem, se fosse Jesus a programar ou supervisionar como o robô ou o bot ou chatbot responderia a todas as perguntas feitas, eu desistiria e concordaria. Seria em certo sentido como a inspiração, e no que me diz respeito, o mesmo que ser o meio que ele escolhe para se comunicar. Mas, no entanto, esse não é o caso. Um julgamento é feito pelo robô de acordo com o programa escrito. Então eu diria que não pode ser um meio. Mas a questão subsequente é: Jesus ainda assim poderia alcançar alguém através disso, através desse meio? É possível. Mas eu diria que não é uma maneira confiável para o já crente, mesmo para os cristãos progressistas. E meu uso aqui de progressista é para apenas distinguir pessoas que estão mais abertas a novos paradigmas de outras que são mais resistentes a um novo paradigma. Mas, portanto, não é uma maneira confiável de se conectar com Jesus, o que pode ser uma tentativa genuína de alguém genuíno em sua abordagem ou em sua busca por Jesus. Por outro lado, a suposição é que Jesus era apenas uma mera pessoa histórica e influente e nada mais.
Pelo menos essa é a minha percepção. Eu assumo que eu posso estar errado, mas é assim que parece. Mas alguém pode estar gritando, oi, espere um pouco. Ninguém está tentando se conectar com Jesus de maneira significativa através de aplicativos como esse. As pessoas estão experimentando apenas a novidade do que a tecnologia pode fazer. Esse é um ponto razoável, no entanto, minha preocupação é válida. Se ou quando as pessoas começarem a usá-lo como se fosse qualquer outra escritura digital, o que não é. Enquanto o último é passivo, o primeiro é ativo, personifica a si mesmo e, portanto, interpretações do texto, sejam certas ou erradas, acontece para que uma conversa surja ou para que haja esse envolvimento nessa conversa usando esse texto passivo. Minha preocupação é apenas uma entre outras em relação às interpretações com outras figuras históricas como Hitler e a informação que essas mesmas passam aos utilizadores. O Jesus IA ou inteligência artificial traz problemas ou preocupações em nossa compreensão sobre tudo que Jesus significativa e quem ele é. Falando sobre ele, a Bíblia afirma em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8 a 10, que ele é mais do que um ser humano, que a divindade completa habita nele. Ele é divino. Além disso, ele está vivo, como os evangelhos e o livro de Atos nos dizem, e ascendeu aos céus e prometeu estar com seus seguidores sempre, num sentido muito real. E finalmente, ele quer ter um relacionamento com seus filhos, como, por exemplo, Apocalipse, capítulos 3, versículos 20, nos diz. Então, o Jesus IA, ou inteligência artificial, mina ou destrói tudo isso, tudo que Jesus significa. Seja para o que valer, estaremos melhor com o verdadeiro Jesus.